Bem, meus amados irmãos, muito bom dia para os que chegaram agora nos últimos instantes. Muito bom dia a todos novamente, que já estavam comigo nos instantes anteriores. Que todos recebam o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, a minha imensa gratidão. Em ter os vossos corações a compartilhar comigo e mais essa manhã de hoje. Que todos possamos sentir envolvidos nas doces vibrações dos Espíritos amorosos e bons que nos amparam, que nos assistem, que nos auxiliam. Sejam eles encarnados dentro dos nossos lares, sejam eles desencarnados em outros planos, mas que nos assistem, nos ajudam, nos amam, ainda assim, do jeito que nós somos. Que todos nós possamos sentir o envolvimento, o amparo e o amor através da percepção de tudo que encontra à nossa volta. Como falamos inicialmente, nós que desfrutamos da grandiosidade dessa ambientação reencarnatória, na pátria do Evangelho, coração do mundo, no Brasil, especificamente nós que desfrutamos a vivência, a experiência grandiosa demais nessa ambientação reencarnatória, recebendo os estímulos da região sudeste, onde, como em todo o Brasil, a natureza é exuberante. O sol, como falamos, né, uma estação de inverno, um céu azul, 26 graus, ensolarado, onde já enfrentamos ao longo dos milênios, na esteira das nossas reencarnações, inverno rigorosíssimos, em outros ambientes reencarnatórios da nossa escola planetária. Que possamos sentir, então, esse amor impregnado no fluido cósmico divino através dessa brisa aconchegante. Quem teve a oportunidade, por exemplo, de abrir a janela e olhar o exterior, céu azul, e muitas das vezes as plantas, terminou a estação do outono, as folhas todas caíram, mas que tudo está trabalhando em silêncio, para daqui a pouco a ambientação nossa, como já temos visto, os ipês coloridos, tudo trabalhando na bondade, no amor divino, no silêncio, para nos estimular, nos impregnar desse amor ao qual nós somos a origem e fomos criados, e que tudo já se encontra gravado em nossas consciências, e que no estado evolutivo de humanidade já trabalhamos longos milênios, desde o reino mineral até agora no reino do homem, a caminho da angelitude, trabalhando sentimentos, trabalhando desejos e, especialmente, a cada dia mais conscientes que nós somos essas criaturas de Deus. Oh, meus amados, quanta alegria palpita em nossos corações, porque somos conscientes que ainda nos encontramos na nossa escola planetária ao nível de términos de mundo de provas e de expiações para a regeneração dos nossos sentimentos, a regeneração para a percepção de nós mesmos e das nossas ações, o caminho da construção do reino divino do amor na intimidade dos nossos corações.
Quanta alegria, meus amados. E nós, por acréscimo de misericórdia e amor, foi-nos concedida a oportunidade de estarmos em contato com o Consolador prometido pelo nosso guia, pelo nosso modelo, pelo farol das nossas vidas, por Jesus. O Consolador que Ele nos prometeu que iria, em definitivo, clarear as nossas consciências, tirar o véu dos nossos olhos e nós pudéssemos sentir que nós somos criaturas divinas. Quão bom, meus amados, independentemente do mundo de provas que enfrentamos, especialmente nesse momento evolutivo singular da nossa escola planetária, mudando toda a ambientação fluídica energética do fluido cósmico divino que envolve a nossa escola, e que ela é modificada à medida em que modificamos a cada um de nós na nossa intimidade, que nos consola saber que as provas, as dificuldades, os anseios, as angústias, as dúvidas, as aflições são necessárias e passageiras. Que tudo isso é processo de renovação e de mudança e de crescimento do verdadeiro amor. Oh, Jesus, benfeitores, amigos, amorosos e bons, que em cada lar acolhe os nossos corações com extremado amor, consciente que somos ainda, que em nossos corações, ainda em nossos sentimentos, ainda carregamos o egoísmo, a vaidade, a ambição, o julgamento, a intolerância, ainda carregamos, porque estamos aprendendo a lidar com o que sentimos. Nós lhe rogamos, Jesus, que através de seus mensageiros de luz, o Senhor nos assista e nos ampara. Fortaleça-nos, Senhor, a perseverança de amarmos mais, compreendermos mais, servirmos melhor, incondicionalmente. Ajuda-nos, Jesus, para que tenhamos força e determinação de renovar os sentimentos doentes e desequilibrados que ainda carregamos, Senhor. Ajuda a nós sermos persistentes, a sempre nós olharmos para nós mesmos. O que temos feito diante das situações, como temos agido diante dos estímulos e das provas que necessitamos. Ajuda-nos, Jesus. Fortaleça-nos para que ainda as vontades, os desejos, os impulsos inferiores que ainda carregamos, que possamos a cada dia renovar. Por isso, Jesus, aqui estamos reunidos mais uma vez, a rogar-lhe o seu amparo e o seu amor. Mas queremos tanto, Jesus, em primeiro lugar, agradecer-lhe por tudo nas nossas vidas, especialmente nós que estamos encarnados, a grandiosidade, Senhor, da vida corporal, para a renovação e o trabalho de brilhamento dos nossos sentimentos. Oh, Jesus, quanta gratidão pela ambientação reencarnatória que nos concedeu, pela família consanguínea, pela ambientação da sociedade, enfim, Senhor. Somos conscientes que nascemos para uma nova oportunidade no melhor lugar, com os melhores espíritos,
nas melhores condições. Por isso, Jesus, nós queremos tanto que esse amor e gratidão chegue ao vosso coração magnânimo, reconhecendo, Senhor, o infinito amor que nos assistem, que nos ajudam incondicionalmente. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, quão bom é estarmos juntos. Que alegria, né? Que ao longo aí dos milênios, nós, a cada dia mais aprimorando em tudo, porque tudo é renovação, tudo é movimento, e tudo é mudança, e tudo é para melhor. A alegria de nós podermos estarmos conectados através da ciência, da tecnologia, né? E consciente que somos, que nós estamos ligados pelos propósitos dos nossos corações, né? De querermos a cada dia sermos criaturas divinas melhores, amarmos mais, servirmos mais, ajudarmos mais, e sempre com a imensa alegria de viver. E nós que, por misericórdia e amor, somos tutelados, né, por esse espírito magnânimo, Eurípides Barçanufo, cuja o seu hospital, escola no mundo espiritual, ao qual nos assiste essa equipe amorosa, e que nos concedeu a oportunidade de sermos tutelados por esse amor, a cada dia mais conscientizando-nos através da evangelização de espíritos, do Espírito Divino que somos, e a cada dia mais nos trazendo a reflexão das nossas ações diárias, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Então, nós, que por essa misericórdia e amor, fazemos parte desse pequenino, desse pontinho de luz, aqui no plano físico, o nosso abraço fraterno, de apoio, de auxílio, de acolhimento dos espíritos que, por amor de Jesus, através do professor Eurípides, a cada dia mais encaminha a nós estarmos juntos, entrelaçados, por esse propósito. E como sempre fazemos nesses nossos encontros de manhã, é uma reflexão, né? E estávamos seguindo aí, durante, acho que esses últimos tempos, né, as lições contínuas do Evangelho. E agora a gente, né, como recomendação do nosso professor e da sua equipe, né, vamos abrir o Evangelho agora aqui aleatoriamente, fazer uma pequena leitura, um breve comentário, e depois iremos nos nossos estudos do livro Pensamento e Vida. Então, abrindo o Evangelho aqui, vamos ver o que vai sair. Saiu no capítulo 1, não vim destruir a lei, e o item é o item 8. Por que será, né? Vamos ver. A aliança da ciência e da religião.
A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus. Não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo, de um lado e do outro. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Mas são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, e que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se porque, encarando cada uma do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltavam com que encher o vazio que as separava. Um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Vou até repetir essas últimas frases, né? Um traço de união que aproximasse. Esse traço é o conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ou seja, né? Como é que é esse intercâmbio para nós encarnados ao nível de energia condensada com outro nível energético e de vibração? Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Porque como negar que nós existimos? Como negar que o planeta Terra existe e que gira em volta do eixo, em volta do Sol, nesse equilíbrio? Como negar que, apesar dos nossos olhos limitados, podemos contemplar um céu estrelado? Uma vez comprovada pela experiência essas relações, nova luz se faz. A fé dirigiu-se à razão e essa nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo, mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam para trás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os Espíritos de Deus. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Os tempos são chegados. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações. É o que nós estamos vivenciando. As quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Bem, amados, então, terceiro milênio
era de regeneração da nossa escola planetária, onde os tempos são chegados que não viveremos mais aqui como corpos, mas sim como espíritos de Deus, com um instrumento pelas leis divinas que regem a reencarnação na nossa escola planetária, o nosso nível de evolução, né? Os propósitos divinos para todos nós. E aí, meus amados, como é que nós vamos fazer o link da nossa lição do Evangelho de hoje para o nosso livrinho? Que agora será o nosso livrinho de cabeceira, pequenininho, mas de um conteúdo que nós gastaremos algumas centenas ainda de encarnações para vivenciar esses ensinamentos em nossa intimidade. Então, meus amados, começando então essa compreensão, né, nós aqui encarnados, o que motivou, que nós vamos ler agora aqui, né, no prefácio, né, escrever esse pequeno livro? Chico Xavier e Emmanuel, né, esses espíritos magnânimos, né, da equipe do Espírito de Verdade, um aqui encarnado e outro desencarnado, né, Chico e Emmanuel, com os colaboradores, como André Luiz e dezenas e centenas de espíritos amorosos e bons, vieram trazer esclarecimento, explicações, lucidez a nossas consciências. Então, o que é a nossa evangelização de espíritos, trazida por nosso professor Eurípides Barçanufo, dentro da doutrina codificada por Allan Kardec, a nossa doutrina de amor e de paz e de luz, falando sobre planejamento reencarnatório, falando sobre como é que é essa organização, como é que é esse estudo da anterioridade, qual que é a essência dos propósitos que nós aqui reencarnamos, ou seja, vivemos a vida corporal com um corpo aonde vai estimular as nossas experiências, a renovação de sentimentos, o aprendizado do bem e do amor, que é as leis que regem o universo infinito, né? E os tempos são chegados que não mais vai existir uma religião A, B ou C. Vai existir apenas uma religião, a religião cósmica do amor e da sabedoria. E aí, amados, nós estamos aqui encarnados. Falando agora para os que estão encarnados conosco, assim como, né, existe uma legião de espíritos que nos acompanham. Eu até fico emotivo, perdoa, né? De centenas de espíritos que estão elaborando seus planejamentos reencarnatórios no mundo espiritual e que venham participar conosco para que a hora que aqui estiver possa ter mais lucidez de como é que funciona essa preparação, está preparando lá para vir para cá, encarnar, né? E quando encarnado aqui, como é que faz preparar para voltar? E o professor Eurípides Barçanufo, com sua equipe, veio e clareou as nossas consciências de todos os detalhes do nosso projeto reencarnatório. O estudo específico da anterioridade que iremos trabalhar na nova oportunidade, os espíritos ao qual precisamos e necessitamos estar juntos para a troca de vibrações, para renovações e para mudanças. O fato dos nossos espíritos, as nossas injunções reencarnatórias. E aí o pensamento e vida, né, começando então, porque a gente fala assim, né, mas é um negócio esplendoroso, todo mundo pode comprovar. Nós falamos que o prefácio das obras de Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, os prefácios já são uma obra magnífica. O prefácio já dá o tom e nos dá uma ideia profunda do que é que vai ser o livro que nós vamos ler. E esse livro, então, começou o quê? As pessoas aqui encarnadas procuravam Chico Xavier e automaticamente Emmanuel e a sua equipe diariamente para perguntar para eles se não tinha um jeito, um esclarecimento, uma forma
de nós aqui encarnados termos clareza o que é que nós temos que fazer. Mas não o que fazer no sentido da profissão ou do recurso. O que é que nós temos que fazer com o sentimento que nós elaboramos o nosso projeto? Os sentimentos que nós temos que mudar, que foi a estrutura que regeu toda a nossa encarnação, desde o local que aqui nós vamos nascer, o tipo do corpo físico que vamos ter, que sociedade que vamos participar, né? Se não tinha um jeito de trazer para nós essa clareza, para que nós não ficássemos aqui perdidos nas ilusões da matéria, das coisas transitórias, de tudo que era passageiro, porque aqui vínhamos, encarnávamos, desencarnávamos e estávamos do mesmo jeito, quando às vezes não adquiria até mais dívidas. Por isso é que gerou esse livro. Então vamos ler o prefácio dele aqui, né? O Emmanuel começa assim, né? Perguntou-nos coração amigo se não possuímos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptados às necessidades da Terra. Olha aqui que as perguntas das pessoas que procuravam Chico e Emmanuel. Pelo amor de Deus, vocês não têm aí no mundo espiritual algo que pode adaptar para nós aqui, para que nós tivéssemos lucidez dos nossos compromissos reencarnatórios? Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito. Algo leve, porque sempre nós queremos facilidade. Aqui, ó, algo leve, rápido, que condensasse os princípios superiores que nos orientam a roda. Que mandasse algo simples, resumido, que condensasse o que nós precisamos, né? O que nós devemos fazer aqui mesmo? Qual que é os propósitos da nossa reencarnação? E aí Emmanuel então fala, e lembrando-nos, por isso, de singela cartilha falada. Então aqui, ó, esse livro é quando nós lá estávamos elaborando o nosso projeto reencarnatório, tudo isso aqui foi passado para nós. É uma cartilha falada, ou seja, né, que é nas ambientações, nos departamentos de estudos da reencarnação, onde tudo minuciosamente, desde as células do nosso corpo físico, quais que serão imantadas no nosso perispírito, que estímulos receberemos para a formatação do nosso corpo físico, né? E lembremos, por isso, dessa singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, ou seja, lá na ambientação do mundo espiritual, nos departamentos da reencarnação. Junto aos companheiros em trânsito para o berço. Então, repetindo, né? Isso aqui é explicado. Ó, meu amado, você vai reencarnar agora, aqui, ó. Olha as tarefas, como é que é, né? Junto aos companheiros do trânsito, né? Ou seja, em trânsito para o berço, ou seja, para renascer. Utilizado em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Então, todos nós já estamos conscientes que a vida jamais cessa. Mas quando ele está preparando lá, né? Porque nós estávamos como mortos para renascer. Anotações humildes que repontam do cérebro como flores que rebentam do solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Emmanuel aqui sempre na sua humildade, né? Dizendo que o que ele traz aqui não é nada dele, é tudo do Criador. Assim como, né, o Criador conjuga diretamente pela sua ação a rosa que nasce, que cresce, e para que ela nasça, cresça, floresça, perfume, ele conjugou todas essas coisas, né? Assim como é conjugado em nós, na nossa proposta desse caminho em direção a viver em sintonia com o bem e com o amor. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Então, essa cartilha nasceu por isso. E o Emmanuel aqui, na sua humildade, diz, né, a nossa cartilha simples. E como é que é o nome da nossa cartilha?
pensamento e vida. Chamamos-lhe no mundo espiritual, é o mesmo nome. E sob a mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internado na esfera física. Ou seja, cada dia mais somos conscientes que nós temos um tempo aqui, né? E que nós devemos aproveitar, né? Internados temporariamente na esfera física, como nós estamos, para informá-los, olha bem, ainda uma vez mais, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Amados, os nossos pensamentos criam a vida que procuramos. Que reflexão profunda. Como é que está a minha vida hoje? Quais são as minhas angústias, meus medos, as minhas aflições? Quem que criou? Ou ainda nós vamos passar a responsabilidade para outros? Para a sociedade, para os sistemas de governo? Até quando os tempos são chegados? Ainda mais uma vez que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Oh, meus amados. A medida é o reflexo de nós mesmos. A vida, nós é que criamos. As circunstâncias, o nosso projeto reencarnatório, ele foi elaborado em todas as nossas ações que já realizamos. Até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai Celestial. Então, meus amigos, repetindo, né? Para informá-los mais uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Então, tudo aquilo que chega a nós foi aquilo em que nós emitimos. Até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios. Quantos milênios já vivenciamos? E quanto ainda vivenciaremos? Segundo a equipe do nosso professor Eurípides, né, o período de renovação que já se iniciou, com o início do terceiro milênio, a era do espírito, né, sobre a matéria, né, em definitivo, o espírito libertando da matéria, né, é um ciclo de mais ou menos 1800 anos. Então serão alguns milênios. Que nós, aí sim, nós identificaremos, né, com o infinito amor e com o infinito bem que consiste o pensamento do nosso Pai Celestial. Só pela introdução, meus amados. Nós não queríamos tanto ter uma orientação para saber o que fazer aqui, para nós deixarmos as ilusões e as coisas temporárias e construir os verdadeiros valores. E o primeiro capítulo intitula-se O Espelho da Vida. O que é o espelho da nossa vida? A mente é o espelho da vida em toda parte. Aí, meus amados, antes de dar sequência, né, para que nós possamos fazer uma ponte de identificação de nós mesmos como a criatura divina que somos, das nossas potencialidades, né? Eu gostaria, se vocês assim permitirem, do livro Nos Domínios da Mediunidade, para a gente voltar aqui, ó, que a mente é o espelho da vida em toda parte. A mente é o espelho da vida em toda parte. Então, eu sempre observando a mim mesmo, em toda parte. Para nos ajudar nessa compreensão, eu vou pegar aqui, então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, como sempre no prefácio, né? Porque, olha só o encadeamento, parece coisa, né,
não é dirigido por mim, todo mundo é consciente disso, né? Lemos no Evangelho a aliança entre a ciência e a religião. Começamos o prefácio aqui dizendo que, avisando mais uma vez que o nosso pensamento cria a vida que eu tenho. Então, se eu estou feliz, ou se eu ainda estou triste, se eu ainda estou magoado, se eu ainda estou revoltado, se eu ainda não compreendo as coisas, eu acho que elas estão erradas, né? O meu pensamento é que cria. E no livro da Célia Ruiz, Nos Domínios da Mediunidade, no prefácio, né? Inclusive o título do prefácio, Emmanuel intitula assim, ó, Raios, Ondas, Médiums e Mentes. O que nós falamos ali? Que a mente é o espelho da vida. Olha que conexão. E falando então, né? A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Então, a partir do século XXI, com a física quântica, olha, olha só, lá em 1954, olha o que o infinito amor e a infinita bondade, através desses irmãos dedicados, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz e essa equipe sublime, professor Eurípides e sua equipe. 1954. Nós já estamos em 2022. Quantas coisas ocorreram na ciência? Amados, nós somos conscientes que a ciência é o alargamento das nossas observações das leis divinas. Como disse no Evangelho, não dá para ficar separado. Bom, entre todas as narrativas que o Emmanuel falando aqui, falando de Crookes, falando de Rutherford, falando de Einstein e tudo mais, ele chegou ao seguinte: olha, gravem, reflitam, o veículo carnal, esse instrumento que nós temos agora aqui, nessa condição que nós nos encontramos, nós encarnados, o veículo carnal agora não é mais do que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Amados, esse é o ser divino que somos. O veículo carnal agora não é mais do que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Amados, quem está tendo isso aqui está disponível para todos os habitantes da nossa escola planetária. Isso aqui não está falando da religião, de continente, está falando da religião cósmica, do amor e da sabedoria. Não está falando em cor de pele, em costumes. Mas nós estamos tendo a oportunidade de estarmos conscientes. Jesus nos conseguiu com que nós aqui chegasse para nós, porque bilhões de espíritos ainda não estão tendo essa consciência, que quando aqui reencarna, pensa que a vida é a vida material. Inclusive, acredita que quando o corpo não mais está conectado ao espírito, acabou tudo. O veículo carnal agora não é mais do que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. Oh, meus amados, não mais viveremos como corpos. Cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada. A matéria é transformada em energia e essa desaparece para dar lugar à matéria. E agora vem a grandiosidade, os espíritos que encarnados, que estão participando conosco agora, que se encaixam dentro desse próximo parágrafo, pela sua elaboração do projeto reencarnatório, químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguido à condição de investigadores da verdade, os laboratórios, dos experimentos,
em todas as linhas do estudo da matéria. Os grandiosos microscópios eletrônicos que, com a nova tecnologia, desvenda os mais ínfimos campos visíveis das células. Esses espíritos que estão fazendo isso, olha aqui que o Emmanuel colocou, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdote do Espírito. Então, cada professor, cada engenheiro, cada médico, cada dentista, cada servente pedreiro, cada atendente de padaria, elaborando e trabalhando a matéria com a energia do Espírito Divino que somos, a criatura divina que somos. Sem o desejarem, sacerdote do Espírito. Porque, como consequência dos seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer. Terceiro milênio, meus amados. É o Espírito libertando da matéria. E o ateísmo não mais existirá. Porque estaremos, como lendo no prefácio do Pensamento e Vida, a mente, nós somos um feixe de energia vibrante. Serão compelidos a desaparecer o ateísmo e o materialismo. Por falta de matéria, a base ele que assegurava as especulações negativistas. Olha que coisa maravilhosa. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. Gratidão, espíritos amados, que dedicam as suas vidas nos laboratórios, estudando células, estudando a matéria como semicondutores, como o estudo dos componentes que a própria natureza divina já nos concedeu. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada a serviço de Deus. Então, a professora, o médico, o dentista, ou seja, quem que for, no seu trabalho, está a serviço de Deus. Ainda mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política. Ou seja, mesmo parece que está utilizando de maneira errada, que descobriu as radiações dos elementos para fazer a bomba. Mesmo que isso ainda ocorra, geradora de guerras, o progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem rumo ao glorioso porvir. Então, estou percebendo que nós teremos, olha, agora não é para criticar ninguém. Todos estamos a serviço de Deus. O futuro pertence ao Espírito. A nossa escola planetária se encontra na regeneração. É a era, o terceiro milênio, é a era do Espírito. E meditando no amanhã da coletividade terrena, André Luiz organizou essas liseiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre as criaturas. Por que nós estamos lendo isso aqui? Porque pensamento e vida começou a definir que o nosso pensamento cria a vida que desejamos. E que a mente é o espelho da nossa vida. Por isso é que nós temos que compreender a importância do intercâmbio entre as criaturas. Amado, entre as criaturas. Não está falando só de desencarnado para encarnado, está falando do intercâmbio entre as criaturas. Quanto mais avança a ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. Amados, olha que bênção. A nossa vida jamais interrompe. Os seres amados jamais deixarão de estar conosco. Mas também os seres que ainda temos mágoa, ressentimentos, também continuarão ligados conosco, até que nós renovemos.
E agora, mais que nunca, reconhece na posição de uma consciência retida entre as forças e fluidos, provisoriamente aglutinado para fins educativos. E agora, mais que nunca, reconhece na posição de uma consciência retida entre as forças e fluidos, provisoriamente aglutinado para fins executivos, para fins educativos. Ou seja, nós, grandiosamente, estamos reencarnados para fins educativos. Não é para sofrer, não é para pagar, é educar nossos desejos e sentimentos. Ninguém fez projeto reencarnatório para sofrimento, mas fez projeto reencarnatório para renovação. Então, enche o nosso coração de esperança, porque compreende pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação, como o berço é acesso à experiência. Isso já está latente em nós. Desencarnar é porta à renovação. Reencarnar é acesso à experiência. Isso já é palpitante na nossa vida diária. Isso baseia nossas escolhas e as nossas ações. E observa que seu estágio no planeta é uma viagem com destino a estações de progresso maior. Ou seja, é dessa escola para outras escolas celestiais e vai ao infinito que nós não conseguimos compreender ainda. E, na grande romagem, todos somos instrumento das forças com as quais estamos em sintonia. Amados, não vão poder dizer que ignoravam disso. E, na grande romagem, todos somos instrumento das forças com as quais estamos em sintonia. A mente é o espelho da vida. Queríamos uma cartilha para falar como é que nós temos que fazer aqui. E estamos conscientes que os nossos pensamentos, que foi gerado pelos nossos sentimentos, pelos estímulos, é onde nós estamos sintonizados. Como disse Jesus, né? Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. O que é o nosso tesouro aqui agora? É o amor, a bondade, servir, perdoar, compreender? E aqui, amados, olha que grandiosidade. Todos somos médiuns. Todos. Dentro do campo mental que nos é próprio. Associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui em direção à vida superior. Ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Então, a mente é o espelho da vida. Estamos em sintonia de acordo com o que pensamos, fazemos e agimos. Ou nós agimos por bem, por amor, perdoamos, compreendemos, aceitamos, servimos e ajudamos incondicionalmente, ou nos ligamos às forças perturbadoras de crítica, de julgamento, de incompreensão, de rancor, de raiva, de ódio. E aí ele disse, porque nós já adquirimos o nível de humanidade e nós temos consciência contínua, e ainda esses sentimentos de raiva, de ódio, de crítica, de julgamento, são ainda primitivistas ligados aos instintos ainda de outras fases. Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual que se identifica. Como é que eu vou pôr culpa em obsessor? Como é que eu vou pôr culpa nos outros? Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima. Porque socialmente eu posso parecer de uma forma. Mas a minha vida íntima, nós não estudamos lá na introdução do Fonte de Vida, que nós somos um feixe de matéria, de energia condensada.
Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então, como que está a minha vida? Com quem que eu estou me identificando? Quando eu converso com alguém, quando eu emito a mensagem nas redes sociais, quando eu emito a minha opinião, quando eu faço a tratativa com alguém, como é que é isso? Que eu estou refletindo, né? Nós emitimos raios específicos, conforme a onda espiritual que nós identificamos. Semelhantes verdades não permanecerão sobreocultas em nossos santuários da fé. Ou seja, nossa fé agora tem raciocínio. Essas verdades não permanecerão ocultas mais. A nossa fé agora é baseada na compreensão e no sentimento de Deus, do infinito amor, da bondade e do bem, da compreensão e da tolerância, dos olhos de ver todo como irmãos em aprendizado. Acabou para nós, em definitivo. A crítica, o julgamento, a intolerância, a incompreensão, a avaliação das ações dos outros. Terminou. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. Todos estão conscientes, então, que aonde estiver, está num templo divino realizando a tarefa de progresso e renovação, como tudo é progresso e renovação. E enquanto os variados aprendizes focalizam a mediunidade estudando a da terra para o céu, o nosso amigo procura analisar a posição dos valores do céu para a terra, colaborando na construção dos novos tempos. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas. Ei, mano, hein? Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no nosso coração. E na nossa consciência, para que tudo não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Amado, as leis divinas é essa, nós somos esses seres energéticos. E como é que nós vamos utilizar dos nossos pensamentos e sentimentos, se não for balizado em Jesus? Porque isso é inerente a todos os espíritos do universo infinito. Mas o nosso guia de como lidar com o que sentimos, porque isso é inerente, médio, tudo nós não estamos falando de religião, não estamos falando de conhecimento técnico específico, não estamos falando de cultura, estamos falando de ser divino. E a potencialidade desses intercâmbios das nossas criações mentais com as sintonias, ela é inerente ao ser que somos. Nós vamos estar em sintonia. Mas quem vai ser o balizador? Quem é o nosso caminho? Quem é o modelo? Questão 625 do Livro dos Espíritos. O modelo de evolução da nossa escola planetária. Vide Jesus. Todavia, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem o amor ao estudo e sem o esforço perseverante no próprio aprimoramento moral. Preciso, sim, conhecer, então, português, matemática, física, química, biologia? Sim. Mas preciso do meu esforço perseverante no meu próprio burilamento moral, no meu amor. É impraticável a peregrinação libertadora para os cismos da vida, ou seja, sem responsabilidade com aquilo que eu faço. Os propósitos daquilo que eu faço. Para que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo? Sem devoção à prática do bem. Amados, que não percamos um momento ou uma oportunidade de servir que chegar até nós. Sem estudar, para que nós tomamos consciência. E o esforço perseverante para nos tornarmos melhores.
para amarmos mais, para compreendermos mais, para perdoarmos mais. Sem esse esforço, então, é trabalho árduo. André Luiz é bastante claro para que nos alonguemos em qualquer consideração. Cada médium com sua mente. Cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E conforme os raios que arremessamos, ergue-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamento a que nossas almas se afeiçoam. Oh, meus amados. Quais são os raios que temos emitido na nossa vida diária? E conforme os raios que arremessamos, erguer-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamento a que nossas almas se afeiçoam. Então, agora, terminou também, em definitivo, esse domingo de manhã, para todos nós culpar outros espíritos, irmãos nossos, pelas nossas mazelas e dificuldades. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com o nosso mestre, a cada qual conforme as suas obras. Oh, meus amados, perdoe-me de alguma coisa que não consegui ser instrumento fiel do bem e do amor, porque sou ínfimo. Mas gostaria tanto que ficasse impregnado em todos os corações a alegria e a oportunidade bendita, que é os concedidos de sabermos que os nossos pensamentos criam a vida que temos e que será a que desejamos. Senhor Jesus, Espíritos amorosos e bons que nos assistiram, que nos assistem e que acolhem os nossos corações. Mais uma vez, a imensa gratidão por tudo. Pelas oportunidades benditas da compreensão da criatura divina que somos e da nossa tarefa na obra divina de renovação e regeneração da nossa escola planetária. Consciente que somos, Senhor, ajuda-nos a nós fazermos a nossa parte para que os raios que emitirmos pelas energias vibrantes do nosso coração sejam raios de esperança, de bondade, de saneamento de angústias, de refrigério, de amor, de acolhimento e de bondade. Porque esse é o único caminho para que a cada dia esse ciclo se completa em nós. Amarmos cada vez mais, perdoarmos incondicionalmente, servirmos no limite das nossas forças. Ajuda-nos, Jesus, concedendo a todos nós, encarnados e desencarnados, pelos seus mensageiros de luz envolvidos em cada lar, conectados conosco, passes energéticos de amor. Que o seu amor e a sua misericórdia, Senhor, impregne as células do nosso perispírito, ajudando na renovação e na mudança de sentimentos que tanto necessitamos. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, dulcifique os nossos corações, para amarmos e servirmos sem exigência e perdoarmos quando ainda sentirmos desconfortáveis pelas ações dos nossos irmãos, incondicionalmente. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperança, Senhor.
que a cada dia faremos mais e ainda melhor nessa sua obra de amor. E para nós que estamos encarnados, Jesus, lhe rogamos por sua misericórdia e amor. E seus mensageiros de luz impregnem, fluidifiquem a água dos nossos copos, das nossas garrafas, com os remédios, com os fluidos que ainda tanto necessitamos, para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Está encerrado aqui agora o nosso encontro de hoje. Mais uma vez, o meu agradecimento, a minha gratidão a todos por estarem comigo.